Você tem ideia do impacto que a genética tem na sua vida? Do impacto que essa genética vai ter no diagnóstico, no tratamento das mais variadas doenças? No programa de hoje, a gente vai conversar com Milton Osório Moraes. Milton é doutor em ciências, pesquisador da Fiocruz e, para quem não sabe, foi vocalista de uma banda de reggae na década passada. Quem quiser procurar, é só entrar no YouTube que você vai ver, procura pela banda Mula Rouca. Mas hoje a gente está aqui para falar de ciência. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Stevens. Obrigado pelo convite para estar aqui. Um prazer estar aqui contigo. A gente queria conversar contigo sobre doenças infecciosas, sobre o impacto da genética na vida das pessoas. Eu queria que você primeiro contasse para a gente um pouco de como que você começou a trabalhar com ciência e de como você vê hoje em dia a genética modificando a nossa própria maneira de tratar e entender as doenças. Bom, a gente tem trabalhado com as mais diversas doenças infecciosas, mas especialmente hanseníase, tuberculose, dengue. E o que a gente faz? A gente basicamente tenta entender por que algumas pessoas ficam doentes e outras não. Para isso a gente estuda indivíduos, pacientes, né, que desenvolvem uma doença como dengue grave e pacientes que desenvolvem uma doença como dengue branda. E a gente compara, então, o genoma desses indivíduos, né? E, então, a partir desse momento, a gente consegue, basicamente, mapear quais são as regiões que conferem, então, a suscetibilidade, a maior chance, o risco de desenvolver essa dengue grave, né? Então, quer dizer, a gente faz isso com as mais diferentes ferramentas e a boa notícia é que hoje a gente tem, né, ferramentas e técnicas capazes de fazer mapeamento do genoma completo. Então, quer dizer, as diferentes versões que temos, né, que diferenciam eu e você, né, podem ser mapeadas justamente a partir da investigação desses pequenos polimorfismos, né, das pequenas variações genéticas que são distribuídas no genoma humano. A gente está falando de um universo de 25 mil genes. Quantos desses genes sofrem esse tipo de polimorfismo que podem, por exemplo, diferenciar a duas pessoas como a gente? Bom, no final, quer dizer, menos de 0,1% dessa variação é que de fato diferencia eu e você, né? Então, embora tenhamos 25 mil genes, embora tenhamos 3 bilhões de nucleotídeos, de letras no nosso alfabeto molecular, né, apenas 0,1% disso é que faz com que sejamos diferentes. Então, é muito mais fácil mapear essas variações genéticas do que o genoma completo, embora já seja possível fazer o genoma completo também. O fato é, quer dizer, com essas varreduras de genomas, como a gente tem dito hoje, né, no jargão científico, a gente consegue identificar onde estão as variações que contribuem com o risco de desenvolver a dengue grave ou desenvolver a hanseníase ou a tuberculose. Doenças, inclusive, muito importantes no Brasil, né, são doenças negligenciadas, ou seja, hoje em dia a gente não tem um investimento mundial, né, porque são doenças associadas à pobreza e, felizmente, no Brasil, o investimento em recursos públicos para o estudo dessas doenças ainda é satisfatório. Então, a gente tem investigado justamente usando ferramentas como essas ferramentas genéticas, né, de alta precisão. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que você tem em determinado gene uma versão, como um software, uma versão 1.1, 1.2, 1.3 de um determinado gene. E a gente associa, então, uma dessas versões, né, do gene ao desenvolvimento das formas mais graves da doença. A gente fala muito, você comentou sobre doenças negligenciadas, né? E aí eu vou puxar um pouquinho o gancho para a questão da internacionalização da ciência, né? Você tem um trabalho já pioneiro dentro da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, de levar a ciência brasileira para países como Haiti e Moçambique. Queria que você contasse um pouco de como você consegue associar isso que você acabou de dizer para a gente em relação ao diagnóstico molecular com essa tua experiência ligada à educação e à própria pesquisa, por exemplo, em Moçambique. Isso é uma experiência muito gratificante porque, na verdade, começa ainda no governo Lula, através do Ministério das Relações Exteriores e que contactou a Fiocruz, e nós então criamos um programa de mestrado, quer dizer, com a participação de vários pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, à época, e isso desde 2008 nós temos uma turma de mestrado especial em Moçambique. Então os professores brasileiros vão para o exterior, passam lá 2, 3 semanas dando disciplinas. Os alunos, então, após um período de 6 meses, vêm ao Brasil e fazem treinamentos específicos aqui, em técnicas, em análise de dados, e voltam para lá para desenvolver suas teses de mestrado. Então, é um trabalho extremamente interessante porque o aluno está desenvolvendo
sua tese, quer dizer, em assuntos ligados a problemas de saúde pública da região. Então, em Moçambique, quer dizer, ainda mais grave do que o Brasil, todas essas doenças negligenciadas e ainda mais malária, HIV, são doenças muito importantes. Então, quer dizer, esse tipo de capacitação que nós temos condição de fazer com esses alunos é absolutamente importante para que ele faça um diagnóstico mais preciso. Então, a gente tem formado indivíduos em diagnóstico, em técnicas moleculares de diagnóstico para malária, para HIV. Isso, de uma certa maneira, tem elevado, inclusive, essa cooperação entre os dois países, né? E como, quer dizer, as experiências são muito ricas em ambos os lados, quer dizer, na verdade, é uma relação, quer dizer, onde todos ganham, né? Voltando para o Brasil, como é que você vê a aplicação dessas técnicas diagnósticas disponíveis para a sociedade? Elas já estão disponíveis? O que falta para que elas, de fato, sejam utilizadas de rotina na identificação de pessoas que sejam mais suscetíveis a tipos de dengue e a outros tipos de doenças, como hanseníase, como você comentou? Hoje em dia, quer dizer, felizmente esses testes estão se tornando cada vez mais baratos. Quer dizer, há 10 anos esses testes eram impensáveis de serem utilizados na rede. Mas hoje em dia, para HIV, por exemplo, a gente tem testes moleculares produzidos no Brasil para a detecção de vírus em bolsas de sangue. Quer dizer, eu imagino que em breve nós teremos um arsenal, um cardápio de testes disponíveis justamente para esse tipo de análise. E hoje, quer dizer, o que é mais interessante é que, além do diagnóstico, quer dizer, o entendimento aprofundado, né, de variações genéticas que contribuem com o desenvolvimento da doença, podem ajudar e muito também as indústrias farmacêuticas a desenvolver novos medicamentos. Então, por exemplo, numa doença que não é infecciosa, mas que é a obesidade, já tem drogas sendo desenvolvidas a partir do entendimento da genética contribuindo para aquela doença. Milton, o que faria você dizer uau na tua profissão? Bom, tem algumas coisas, né? Mas eu, de fato, me sinto muito feliz quando eu vejo um artigo científico numa revista que eu percebo que ele é elegante, que ele tem técnicas bonitas, que ele resolve problemas importantes, científicos e que tem desdobramentos sociais. Quer dizer, isso, na verdade, ainda me mobiliza bastante. E como é que você vê, quais são os principais desafios que você vê da ciência brasileira atualmente? Você contou do impacto que a ciência brasileira está tendo, por exemplo, em Moçambique, mas o que você acha que ainda falta aqui? Quais são os principais gargalos da ciência brasileira para a gente conseguir avançar e, de fato, ter a ciência como uma grande ferramenta de transformação do nosso país? Olha, a gente ainda tem uma estrutura com um excesso de burocracia. Isso significa que é difícil importar materiais, é difícil contratar pessoal. Isso certamente é uma grande dificuldade. Hoje em dia, com a crise que existe na Europa, tem uma série de profissionais em Portugal e Espanha querendo vir para o Brasil, mas mesmo com ofertas de bolsas, elas acabam não sendo suficientes para que a gente consiga trazer os profissionais mais qualificados. Muitas vezes a gente espera até 40, 50 dias por um reagente ou um equipamento chegar no nosso laboratório que seja instalado adequadamente. O tipo de previsão para o desenvolvimento científico é muito complicado nessas condições. Mas a boa notícia é que tem melhorado muito rapidamente. Então eu espero que nos próximos 10 anos nós estejamos, né, já competindo em pé de igualdade com os grandes países no mundo. E você é feliz fazendo ciência no Brasil? Eu sou feliz. Eu, na verdade, eu acho que, quer dizer, nos últimos anos, né, especialmente pela capacidade que a gente tem de produzir conhecimento, né, quer dizer, em alto nível, né, quer dizer, que significa discutir também com os grandes especialistas no mundo, né, participando de eventos, né, hospedados nos Estados Unidos e na Europa, onde temos um papel importante nessa discussão, mostra que, de fato, quer dizer, a gente está fazendo um trabalho de boa qualidade. Isso também é bastante gratificante. Qual conselho você daria para um jovem que está querendo ingressar na carreira de pesquisador e de cientista no Brasil? Que não desista, quer dizer, eu acho que é muito gratificante ser cientista. Isso que eu estava dizendo do uau, né? Muitas vezes eu tive isso com experimentos meus, quer dizer, eu olhei resultados e eu falei, puxa vida, isso aqui é muito importante.
né? Ao mesmo tempo, você formar novos indivíduos é absolutamente sensacional, né? Quer dizer, o papel que você tem na formação e na mudança, muitas vezes, né, de pessoas que têm, né, uma capacitação menor é muito, muito importante, né? E eu acho que, então, quer dizer, poder contribuir com isso, né, e então para os novos cientistas, quer dizer, que quiserem fazer, eu acho que eles têm esse papel transformador da sociedade. Porque a gente está vendo cada vez mais o impacto que a ciência tem nas sociedades, principalmente nos países desenvolvidos, né? Acho que a gente tem que justamente buscar esse caminho para poder crescer enquanto sociedade. Queria te agradecer mais uma vez a participação aqui. Muito obrigado. E até a próxima, até o próximo programa.